Boa noite a todos que estão aqui presentes. Meu nome é Ana Clara Cerato da Silva. Eu sou aluna do segundo ano P do turno da noite e, juntamente com o meu colega, vamos apresentar a Mostra dos Saberes 2021 do Zé. Nosso tema é a vida versus o Covid-19 e a gente vai entender um pouco como ela é relacionada com a matéria de educação física. Nosso professor responsável é o Rogério. Vamos apresentar alguns conteúdos para vocês, como o início da pandemia, Covid-19 versus esporte, as contribuições da atividade física na prevenção e reabilitação do Covid-19 e o mundo pós-Covid-19. A gente pode verificar o índice, que a gente fala sobre a pandemia, né? Como ela começa, como o Covid impactou o esporte, como o esporte ajudou a saúde mental das pessoas e a esperança de volta de uma vida normal. Boa noite, meu nome é Guthrie Ferreira de Oliveira Santos, falo no terceiro K e vim apresentar um pouco sobre o início da pandemia no Brasil. O primeiro caso foi em 26 de fevereiro, em São Paulo. O paciente era um homem de 61 anos que viajou à Itália e retornou. No dia 1 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia de coronavírus, sendo adotado critérios de isolamento e quarentena que deverão ser aplicados pela autoridade sanitária em pacientes com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus. Como uma medida de segurança, o lockdown foi necessário para evitar propagação do vírus. Agora eu vou falar um pouco sobre a precaução durante o surto. Manter distância de 1 metro de cada pessoa, usar máscara em público, lavar as mãos com frequência e entre outros. Tomar a vacina quando chegar a sua vez. Bom, agora eu vou apresentar para vocês números de casos confirmados que teve no mundo de 2020 a 2021. Nos Estados Unidos foi 43,9 milhões, na Índia foi 33,8 milhões e no Brasil foi 21,5 milhões de casos confirmados. E agora eu vou passar a palavra para a minha colega Ana Clara. Agora, o esporte. As primeiras medidas do esporte diante da pandemia foi determinar o aprazamento parcial e depois, na maioria dos países, a suspensão definitiva de competências e clausura de instalações esportivas públicas e privadas, e a suspensão da atividade recreativa e físico-esportiva grupal da população. Foram reforçadas as medidas de higiene, limpeza e desinfecção das instalações e equipamentos esportivos. Os fatos foram determinados a interrupção dos programas de treinamento para classificação e participação em eventos internacionais e a revisão dos compromissos de assistência econômica, particularmente os referidos ao ciclo olímpico. Como vocês podem ter visto, era para as Olimpíadas ter acontecido em 2020, porém aconteceu em 2021. Foram implementadas ações de retorno de esportistas com residência transitória ou cursando períodos de treinamento ou competência fora do país. Procedeu-se ao planejamento de um processo em etapas ou fases para conter o progresso do vírus e para ordenar de forma incremental o retorno à atividade. A exigência de protocolos para autorizar o início de atividades e de dispositivos específicos para responder diante de situações extraordinárias foi generalizada. Muitos apoiavam voltar o esporte, como futebol, entre outras atividades, porém também sempre teve aqueles que nunca saíram da casinha, que ainda tem medo do vírus e que acham que o essencial é todo mundo se cuidar, tomar a vacina primeiro e depois voltar com a vida que a gente vivia antes. Claro, se for possível. Ele viveu uma situação muito inusitada, pois suspendeu torneios de tênis, campeonatos de futebol, cancelamento de corridas da Fórmula 1 e o adiantamento das Olimpíadas de 2020 para 2021, como diz no slide anterior. Com
Cumprir os protocolos das instituições sanitárias, prestar solidariedade a quem precisa e desenvolver a consciência de que o risco de uma doença torna todos iguais é essencial no momento em que a pandemia começou. Portanto, ela gerou grande impacto sobre a saúde, a economia remodelou ações e atitudes em relação a algumas atividades do esporte e lazer. O esporte ficou prejudicado devido à necessidade de adequação a um novo estilo de eventos esportivos, como a realização de jogos sem público. As modalidades mais afetadas pela pandemia são automobilismo, atletismo, beisebol, futebol, tênis, entre outros. Foi impactos muito preocupantes, como demissões de atletas e membros da comissão técnica, adiantamento de eventos esportivos e, claro, a crise financeira que chegou para todos. Do tema do esporte, vamos dizer sobre o exercício físico e a Covid-19. Esporte e exercício têm uma grande diferença. O esporte é visto como um jogo de futebol, um jogo de tênis. Agora, o exercício, ele é praticado por pessoas que vivem, assim, uma vida normal, que trabalham o dia inteiro, que estudam. Não é uma coisa que as pessoas trabalham com isso. É mais uma coisa de lazer. E o exercício físico tem uma relação gigante com a imunidade. Tudo varia da forma em que você se cuida. Se for com moderação, vai te auxiliar no tratamento de várias doenças. Mas se exagerar, ela te leva a ter mais enfermidades. Com relação ao coronavírus, pesquisadores relataram, após analisar pacientes com Covid, que treinos aeróbicos contribuem para fortalecer a imunidade em geral e o sistema respiratório, podendo minimizar a morbidade e mortalidade. Isso é ser principalmente através de 3 mecanismos, sendo eles: melhorar a imunidade, aumentando o nível e a função das células imunes e imunoglobulinas, fortalecendo as funções do sistema respiratório, agindo como antibiótico, antioxidante e antimicótico, e uma barreira protetora para diminuir os fatores do risco da Covid-19, o que ajuda a diminuir a incidência e a progressão da Covid. Podemos recomendar algumas práticas em casa, como ouvir música quando anda rapidamente pela casa, ou subir e descer as escadas por 10 a 15 minutos, 2 ou 3 vezes por dia, dançar ao som da sua música favorita, pular corda. Lembrando que, se você houver limitação articular, não é bom pular corda, hein? E vale ressaltar que pessoas infectadas, mas sem sintomas, podem continuar com atividade de intensidade leve e moderada, mas precisam tomar cuidado caso estejam com Covid. As contribuições mentais. Podemos falar um pouco que os estudos apresentam que a condição física encontra-se positivamente ligada à saúde mental e ao bem-estar para a depressão. Uma caminhada de 15 minutos por dia pode reduzir os riscos em 26%, em casos leves e moderados. Os exercícios físicos sistematizados são suficientes para proporcionar um bom tratamento. Sem o auxílio de medicamentos psiquiátricos, realizar alguma atividade física se torna extremamente importante, pois quando não a praticamos, ficamos vulneráveis às diversas comorbidades. Vivendo na era da pandemia, somos subjugados a nos tornarmos escravos da nossa própria mente e pensamento. Com isso, os casos de depressão, ansiedade e estresse têm aumentado muito nesse período da pandemia, segundo os dados divulgados e situações vividas por pessoas ao nosso redor. É importante continuar fazendo os exercícios,
até mesmo para ajudar a controlar ou prevenir alguns fatores de risco a comorbidades. Além disso, dados epidemiológicos mostram que pessoas moderadamente ativas têm menos risco de serem acometidas por desordens mentais do que as sedentárias. Realizar alguma atividade física se torna extremamente importante, pois quando não a praticamos, ficamos vulneráveis a diversas doenças. Agora vamos entrar no último tópico, que é a esperança do fim. O fim da pandemia ele não é real ainda. A gente espera que 2022 seja um ano diferente, que a gente consiga retornar a viver normal, a não usar máscara, a não se preocupar em dar um abraço, em dar um beijo, que a gente possa ir à escola, abraçar os nossos amigos, conversar de perto com os nossos professores. Mas a gente não sabe quando toda a população vai ser totalmente vacinada. Mas não há certezas que comprove o fato. O que resta é a esperança de uma vacina, da compaixão ao próximo ao se prevenir. Por isso é importante continuar se cuidando, para que logo a vida volte a ser como era antes, no abraço e nas conversas. E claro, os efeitos em alguns dados, consegui registrar até no dia 25 de outubro 1,5 bilhões de pessoas vacinadas na China com até a primeira dose. 191 milhões nos Estados Unidos, 116 milhões no Brasil e 11 milhões na África do Sul. A esperança é a gente poder abraçar o nosso pai, de ter uma criança com uma vida nova e que a gente possa cuidar dos nossos avós. Porque com essa doença percebemos que uma hora eles estão aqui e que no outro momento eles não podem estar. Queremos agradecer ao professor Rogério de proporcionar a gente essa tarefa, pois não foi fácil fazer pesquisas, analisar dados, mas a gente conseguiu entender um pouco mais da doença, a gente conseguiu entender que a gente precisa sim se vacinar, ter a esperança que vai acabar, ter a esperança de amar uma pessoa novamente e acreditamos que tudo isso é possível, com todos se cuidando e se protegendo. Fica o meu agradecimento a todos vocês que estão assistindo também. E gostaria de agradecer ao meu colega Gutria por ter me ajudado nas pesquisas e na leitura do trabalho. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.